Olá, seja muito bem-vindo ao programa Humanamente, uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, o seu espaço de acolhimento aqui na rádio Band News FM. Está no ar oficialmente a temporada 2024 do nosso programa. Comigo, Ivan Brandão. Tá estranhando essa voz? É porque a Roberta Russo está de licença maternidade, está cuidando da Clarinha, que veio ao mundo quase no último dia de 2023, presente de aniversário da Roberta Russo, aliás, que já estará conosco. Mas quem não arreda pé está sempre conosco no Humanamente é o doutor Daniel Barros, mais uma vez, mais um ano. Feliz ano novo, doutor! Feliz ano novo, Ivan! Estamos aqui em janeiro para começar mais essa temporada, né? É um prazer ter você aqui interinamente. Venha sempre! Prazer todo meu. Aliás, a gente já fez outros projetos juntos, né? Estivemos lá no Risadaria, coisa boa, mas agora a gente vai falar de um assunto mais sério, mais importante, né, doutor? Porque a gente também continua falando de saúde mental e no começo de ano é aquela coisa, a gente traça metas, a gente faz uma reflexão sobre o que passou. Eu acho que não seria um mês melhor, já que a gente tem tantas cores e tantos meses para nos alertar sobre doenças, sobre muitas vezes coisas que a gente não está no nosso dia a dia, ou que a gente nem conhece. Janeiro Branco é para a gente refletir sobre as doenças, né, mentais, a saúde mental das pessoas, né? Sobre isso que a gente vai falar hoje, bater um papo sobre o Janeiro Branco. Temos números, temos dados e vou começar com um aqui que me chamou muita atenção. Há muito tempo, menos de 20% da população brasileira se preocupava com a saúde mental. E acho que teve um levantamento do Ipsos, né, que faz esse levantamento global aí anualmente, e no último a gente já tem mais da metade da população brasileira hoje colocando a saúde mental como a principal preocupação relacionada à saúde. Eu preciso enxergar esse copo meio cheio ou meio vazio, porque ao mesmo tempo em que subiu bastante, a gente está falando de metade da população que não está nem aí para a saúde mental, né, doutor? Pois é, Ivan, mas se a gente pensar que há muito pouco tempo a saúde mental era um tabu gigantesco, que as pessoas não só não prestavam atenção, como preferiam ativamente esconder. Eu prefiro não falar sobre isso, eu não quero falar sobre isso, não quero nem pensar sobre isso. A gente dá um salto tão significativo, é muito importante, né? Quer dizer, quase 80%, quase ninguém prestava atenção nisso, a não ser talvez psicólogos, psiquiatras e já pacientes formalmente diagnosticados em tratamento. Agora não, por uma questão de consciência, por uma questão de informação, de mais acesso à informação, em primeiro lugar, e depois por um holofote que foi lançado sobre essa situação na pandemia. Essa talvez seja uma das heranças da pandemia, de como a nossa saúde mental é relevante para o nosso dia a dia na empresa, como empregado, como trabalhador, ou nos relacionamentos familiares, dentro de casa, nos relacionamentos afetivos de amigos, enfim, como a saúde mental está presente em tudo. A partir daí, você não consegue desver, né? Uhum. A gente viu como sociedade a importância disso e a gente não consegue desver. Então, eu acho que, embora ainda muita gente não preste atenção, a gente está numa ascendente, a gente está levando mais pessoas a prestarem atenção sobre isso, com informação, com conscientização, às vezes com alguns mitos que vão sendo espalhados também, infelizmente faz parte, né? Quando o assunto se torna importante, surge de tudo. Surge informação boa, surge informação ruim, e a gente tem que batalhar para levar cada vez mais informação de qualidade, porque as pessoas estão em busca disso. Então elas têm que encontrar boas informações. E Janeiro Branco fala justamente sobre isso, né? Sobre um holofote, porque a gente vê hoje um olhar, inclusive, do poder público, a gente precisa muito disso também, para que as pessoas consigam buscar ajuda, entender o que se passa na vida deles. Mas só pegando o gancho da pandemia, né? Eu acho que foi como se a gente tivesse descoberto na pandemia que é possível não se aguentar, não aguentar o outro, né? Porque foi uma situação muito específica, né? Muito única, de um enclausuramento com as pessoas que você gosta, né? E de repente você vê um boom de busca. Eu acho que até o Zé já falou disso em outros programas, né? Que muitas coisas que a gente achava que ia acontecer também em relação a patologias, a diagnósticos, na prática não houve. Mas no fundo a gente meio que descobriu que, peraí, eu preciso cuidar
da minha saúde mental, porque não é assim que a banda toca. A gente entra meio no automático e de repente a gente vê que a gente não se aguenta. Pois é, A gente não se aguenta. Esse estresse, Ivan, ele acabou mostrando, eu acho que muito do adoecimento que a gente já tinha e não se dava conta. O estresse da pandemia. Então, ok, algumas populações, alguns recortes de pessoas mais vulneráveis ou mais submetidas a estresse até apresentaram um adoecimento maior, mas muito mais do que pessoas adoecendo, o que a gente vê são pessoas que já estavam doentes, não sabiam, e foram forçadas a prestar atenção em si mesmas. Né? E aí descobriram, puxa, mas então isso que eu estou sentindo não é normal. Isso que eu estou sentindo precisa ser tratado, né? Aquele ditado que quando a maré baixa, que a gente sabe quem está nadando sem sunga, né? Então, assim, a gente já não estava bem e tem levantamentos, estimativas da OMS e levantamentos na prática feitos no Brasil de que 80% das pessoas com depressão, falando só de depressão, não se tratam adequadamente, ou não têm diagnóstico, ou não fazem tratamento, 80%. É muita gente. Então, para lotar os consultórios de psiquiatria, de psicologia, para lotar o SUS, não precisa ninguém mais adoecer. Só as pessoas que estão doentes começarem a buscar tratamento, a gente já vai ter esse aumento de demanda que a gente viu na prática. E a gente está falando de transtornos, de situações que te incapacitam para fazer qualquer outra coisa na sua vida, simplesmente assim. E aí, antes da gente abordar isso, e vamos falar sobre isso ao longo do programa, sobre os outros tipos de transtorno também, essa história do holofote, e Janeiro Branco serve para isso, né, para a gente fazer essa reflexão e atentar para isso, tem mudado também como as empresas no geral, como os consultórios no geral, né, os postos de saúde lidam com esses problemas. Eu acho que essa herança também ela foi firmada. Né? Hoje é como se as pessoas estivessem mais compreensivas a lidar com isso, porque sabem que é um problema que vai incapacitá-lo para fazer outras funções, exercer outras funções ali no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar. Exatamente, é prejudicial. Na verdade, é interessante que a gente já sabia, né, que a depressão, os transtornos mentais são prejudiciais até em termos de ganhos, de lucro para as empresas, né? E a gente vinha falando disso, as empresas, tá bom, você está falando aí, vamos ver, né? Mas a gente quer tirar o máximo do funcionário, se ele adoece a gente troca e vinha um pouco nessa lógica. Inclusive com uma certa glamorização do sofrimento. Do sofrimento, do workaholic, né? Pô, o Ivan não para, olha só esse cara. Dá o sangue. Pô, final de semana, tudo. E não é bem por aí. Né? Não, e aí a gente começou a ver, acho que a pandemia trouxe um pouco essa consciência, de que isso é prejudicial. Isso tira o lucro da empresa. Então, não é que a empresa virou boazinha, né? Não é que o capitalismo agora virou bonzinho. Ai, coitada das pessoas, os doentes precisam de um tratamento ético e humano. Bom, precisam, a gente sabe, mas além de tudo, isso é lucrativo para as empresas. É por isso que acontece. Né? Se tratar da saúde mental das pessoas desse prejuízo, as empresas não fariam, porque elas iriam à falência. Mas a gente, felizmente, descobriu que isso dá lucro. Então, além de ser humano, além de ser ético, é lucrativo, é importante. Esse é um conhecimento que não volta atrás. Então, por isso que cada vez mais é importante essa conscientização, e o Janeiro Branco é para isso. É um período que agora oficialmente até declarado de conscientização e prevenção dos transtornos mentais. Pois é, inclusive se você for pegar números do INSS, né, antigamente alguém que vai ser afastado e continuar recebendo porque, enfim, sei lá, tá com depressão ou tá, na época não tá triste porque não consegue, né, meio que se diminuía o que a pessoa tinha e agora a gente teve um aumento de quase 40% na concessão do benefício. Então, a partir do momento também que há essa mudança de chave do poder público, que eu citei mais cedo, você consegue, de alguma forma, amplificar esse bem-estar, né, vamos dizer assim, para que a gente consiga continuar vivendo, trabalhando, produzindo, né, que vai justamente de encontro com o que o senhor está falando. Né? Não é que o capitalismo ficou bonzinho, mas é porque a gente viu que a gente precisa de todo mundo bem, para continuar lucrando e continuar seguindo. Todo mundo precisa estar bem, né? Todo mundo precisa estar bem, isso não tem dúvida, e o INSS é um dos reflexos disso. Né? É interessante que já há mais de 10 anos a OMS estimava que a partir de 2020 a depressão seria a doença que mais levaria a afastamento do trabalho. Isso antes de pandemia. Isso já estava assim, no radar da saúde mental. Com a pandemia, isso só foi acelerado. Né? Então,
cada vez mais importante. E a Band News FM já está também, se antecipou a isso, né? Estamos há quase 10 anos aí, estamos na nossa oitavo ano de Humanamente. Então a gente já vem falando e batendo nessa tecla há bastante tempo. Doutor, a gente, quando fala de saúde mental, acho que depressão, como falamos aí no primeiro bloco, é a primeira coisa que vem na cabeça. Mas Janeiro Branco está aí também para nos atentar que existem muitos outros transtornos, que existem muitas outras situações e condições que podem afetar a saúde mental de uma pessoa. E muitas vezes, de novo, você começa a ler tal coisa, gente, não busquem no Google, tá? Porque sempre o Google vai te deixar muito para baixo. Mas assim, cara, de repente eu me encaixo nisso aqui, eu sinto isso aqui. Queria que você falasse um pouco sobre outros transtornos também, que é importante a gente lembrar nessa época. E de que forma, né, a gente, ao se deparar com uma situação de, poxa, descobrir que eu tenho depressão, descobrir que eu sofro com isso, porque acho que esse mês de janeiro serve muito para isso também, desmistificar algumas coisas, né? Pois gente que não gosta de tomar remédio, eu não vou a psiquiatra, eu não estou doente, ainda tem muito disso, né? Uma certa resistência, né, de aceitar as condições que se impõem. Tem isso mesmo, o estigma que cerca a psiquiatria, os tratamentos psiquiátricos, os transtornos mentais, vem diminuiu muito, enfim, nesses todos os anos aí que eu sou psiquiatra, mas ainda temos muito trabalho a fazer, por isso que a gente não desiste e está sempre aqui levando informação, que é a melhor maneira de combater o estigma, é pela informação. Então, eu acho que tem um conhecimento geral sobre os transtornos mentais que a gente pode passar para o ouvinte, que é o seguinte: seja depressão, seja ansiedade, seja uma dependência química, seja Alzheimer, seja uma demência, um retardo mental, né, um déficit intelectual, seja o que for, de forma geral, quando que a gente vai falar em psiquiatria, quando que a gente vai falar em transtorno mental? Quando o jeito da pessoa ser ou de a pessoa estar, a forma dela se relacionar, a forma de ela pensar, a forma de ela agir, se comportar, foge ao controle dela e traz prejuízo. Então a pessoa não está fazendo aquilo só porque quer, tem alguma outra coisa acontecendo, ela percebe que aquilo não está legal, ela sabe que não está bem, ela tenta agir de outra forma, mas ela não consegue, ela tenta se segurar, mas tem dificuldade, e esse jeitão geral começa a prejudicar no trabalho, prejudicar na produtividade, prejudicar nas relações interpessoais, ou ela fica mais irritada, ou ela fica mais fechada, ou ela fica mais isolada, ou ela abre mão de coisas que ela sabe que são importantes para fazer outras que ela não queria estar fazendo. Enfim, estou dando um panorama bem amplo, bem geral, de comportamentos, atitudes, sentimentos que atrapalham a vida da pessoa e ela não consegue resistir, não consegue fazer diferente. Opa, sinal amarelo, assim, gritando, você não está bem. A pessoa percebe, eu não sou assim, eu não sou essa, eu estou diferente. Agora, neste momento, você não precisa dar nome para isso. Mas será que isso é depressão? Será que é pânico? Será que é esquizofrenia? Será que é dependência química? Não importa, você não está você mesmo, você está sendo prejudicado, prejudicando os outros, você não está sofrendo. Busque atendimento. Busque conversar com alguém. E aí as pessoas sempre perguntam, mas quem? Eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra, eu vou no neurologista, eu digo, vai em quem você conseguir. Em quem der, vai falar com o psicólogo da escola do seu filho, vai falar com o seu ginecologista, pergunta para o cardiologista, pergunta para o médico de família, para o funcionário ali da atenção da saúde de família, o agente de saúde, fala com alguém, fala, gente, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. A partir daí, que o caminho vai se abrir. Aí o psicólogo pode chamar o médico, aí o neurologista pode chamar o psiquiatra, aí o agente de saúde pode marcar uma consulta, mas esse primeiro, eu preciso de ajuda, é o pontapé inicial. E a partir daí que vai se falar, vai se descobrir se isso é um diagnóstico, se não é, se é uma doença, se não é, se é um sofrimento transitório ou não, mas essa percepção de que, olha, esse sofrimento aqui não é um sofrimento habitual, é o pontapé inicial, e é para isso também que serve o Janeiro Branco. Porque do campo de vista filosófico, sofrer é inerente, né? Exato. A gente vai sofrer. Sofrer vai. Vai sofrer muito, mas a partir do momento que prejudica, então você pode ir atrás. Isso que você falou sobre busque alguém, pode ser o seu ginecologista, o seu cardiologista, eu trago aqui um relato pessoal, né? De uma pessoa que, vamos lá, não sou o melhor exemplo na dieta, mas tento fazer o meu exercício físico, não tenho...
conservo alguns hábitos não muito saudáveis, entretanto, tento dar uma equilibrada. E certa vez eu estava chegando aqui à Band, faço jornal muito cedo, né? Chego aqui às 4 da manhã. E no meio a gente estava numa época de pandemia ainda. E no meio da apresentação do jornal, eu senti uma dor muito forte no peito, senti uma tontura e falei, cara, não, isso não é normal. Não estou normal, eu preciso ir ao médico. Conversei com o meu chefe, não, vai. E fui aqui no hospital que fica bem pertinho da Band aqui. Então cheguei lá, aquele protocolo, né, de dor no peito, todos os médicos já te fazem ali te dão um primeiro socorro. E de fato, fiz os exames, o meu coração está perfeito, a minha circulação está perfeita, mas o cardiologista falou, talvez você tenha tido ali uma crise de ansiedade, alguma coisa assim, procura uma outra ajuda. Então serviu para 2 pontos positivos isso, né? Primeiro, para descobrir que o meu check-up estava bom, mas de que tinha alguma coisa errada comigo. E eu talvez possa ter passado batido por algum sinal, né? Tem como prevenir de você chegar nesse ponto de ter sei lá, daquilo ali se expressar fisicamente, né? Porque muitas vezes é isso, às vezes você tem ali um sentimento de angústia, um sentimento de tristeza, uma saudade que bate, alguma certa melancolia, mas às vezes essa coisa vira física, né, doutor? E é importante ficar atento a esses sinais também. Pois é, e sabe que, paradoxalmente, às vezes a crise é a melhor coisa que pode acontecer com uma pessoa. Por que eu quero dizer isso? Às vezes a pessoa ela já está num sofrimento além do normal, ela já está doente. Mas é um quadro leve, é um quadro que não a incapacita totalmente. Então, ela continua trabalhando, ela continua se relacionando, ela continua nas suas atividades do dia a dia, mas a um custo mais alto. Ela está pagando um preço, mas até com mais esforço. Ela continua trabalhando, mas é com mais esforço. Ela continua ali nos relacionamentos, mas ela tem que se segurar muito mais. Então, ela já está doente, só que como ela não está incapacitada, como ela consegue ir tropeçando, seguir em frente, ela não para se tratar. Ela não cai a ficha de que ela não está bem. E aí, com o passar do tempo, isso se acumula, vem uma crise e a partir da crise ela busca uma ajuda e aí se estabelece um diagnóstico. Eu digo que nesse momento a crise serviu para alguma coisa. Né? Ela descobriu que ela realmente estava doente já há muito tempo e já podia estar se tratando. Se não tivesse a crise, ela ia talvez arrastar esse sofrimento por mais muito tempo sem buscar um tratamento. Então, a crise nesse sentido, ela ajuda, mas claro que a gente pode diminuir isso, a gente pode tirar a necessidade da crise se a gente estiver atento a gente mesmo. Se a gente estiver fazendo esse exercício de como eu estou, será que eu estou bem, será que eu não estou bem? Esse sentimento que está me atrapalhando aqui já faz quanto tempo? Ah não, faz 3 dias, é que eu acabei de receber uma notícia, então, tudo bem. Ah não, isso aí já faz 3 meses, faz 3 meses que eu não sou mais quem eu era. Não, então não está tudo bem, é preciso procurar ajuda sem esperar a necessidade de uma crise. Então, para evitar que isso cresça, esse exercício de se perceber, de prestar atenção de como eu estou, se eu estou no meu normal, se eu não estou no meu normal, se isso está impactando os outros, e fazer ter a coragem de perguntar para os outros. Aí é difícil, né? Alguém fala, pô, você está mal-humorado mesmo, você está irritante, ou você está irritado, você está mais briguento. É muito ruim ouvir isso, mas é melhor ouvir antes disso virar uma crise, né? E levar em conta o que os outros estão dizendo. Pois é, mas isso também passa por um processo, e eu queria te ouvir sobre isso, assim, existe algum meio da gente melhorar essa percepção? Porque, de novo, quando você falou da pandemia, é como se o mundo tivesse parado e aí de repente, olha, eu estou ouvindo, tem pássaro que canta na janela do meu apartamento, né? Rapaz, o caminhão do lixo passa aqui na frente de casa, né? Nesse horário, todo dia. Então a gente começa a se atentar. Mas quando a gente está no dia a dia assim, é muito difícil a gente parar e perceber, e às vezes muito difícil ter essa opinião, essa visão do outro, né, do seu colega de trabalho, de alguém que está na sua família. Existem meios da gente conseguir melhorar essa percepção, porque às vezes parece meio charlatão, né? Fala assim, não, olhe para você no espelho, né, converse consigo mesmo. Tudo isso parece muito no campo das ideias, assim, de algo que não é necessariamente vai te ajudar, mas às vezes ajuda, né? Não sei. Na verdade, a gente tem essa capacidade. A gente tem esse aplicativo instalado em nós. Ele só está no mute.
Ele só está... Vem de fábrica, né? Ele vem de fábrica, mas ele está silenciado. Ele está desabilitado pela correria do dia a dia, pelas pressões, porque você tem os boletos para pagar, porque você tem o ponto para bater, porque você tem as crianças para levar, você tem a janta para fazer, a louça para lavar. Então, a gente realmente desabilita essa nossa função. Por isso que a melhor maneira de fazer isso, ou talvez a única, é você de fato desacelerando. Ah, Daniel, mas como é que eu vou desacelerar se eu tenho boleto para pagar, se eu tenho filho para buscar, etc. Você tem que priorizar. Você tem que priorizar, porque eu não estou dizendo que você vai precisar, e a maioria das pessoas não vai precisar, tirar 1 hora da semana, toda semana, para fazer a terapia, para ir até o consultório, pagar a consulta, estacionar, subir, esperar na sala de espera desse. Não estou falando de um grande trabalho, não. Estou falando de você desacelerar 5, 10 minutos, 2 vezes por semana, e tirar o pé e ter ali um intervalo mesmo, sem correria, sem a loucura, que você não vai ficar se distraindo nas redes sociais. Sabe aquela hora que você fica 1 hora inteira nas redes sociais? Fica 50 minutos e tira 10 minutos para ficar consigo mesmo. Então é um exercício, é um querer. Né? E se a gente faz esse desacelerar, a percepção vem. Mas existem coisas também que nos prejudicam. Você estava falando do uso das redes sociais, por exemplo. Né? Tem muita coisa no dia a dia que também ajuda, né, nesse processo aí de ansiedade, de preocupação, de angústia, enfim. Né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá. Acho que as redes sociais, quando eu falo das redes sociais, eu sempre fico com aquele receio de parecer o velhinho que, sabe, condena tudo que é novo. Isso aqui é modernidade. E não é, até porque o doutor, ele tá nas redes sociais, tem canal no YouTube, Instagram, então não é isso, assim, né? Não é condenar. Não é tecnofobia. Eu sou a favor da tecnologia, eu gosto, mas toda tecnologia vem com custo e vem com benefício. E eu acho que as redes sociais, particularmente, não estou nem falando da internet em geral, mas particularmente as redes sociais, elas me parecem que o saldo ainda é negativo, que o benefício que ela traz, que existe, ainda não está compensando os malefícios que elas trazem e em termos de risco de adoecimento, em termos de associação com depressão, com maior ansiedade, perda de tempo, obviamente, né? E inclusive com perda de qualidade de sono. É muito comum as pessoas ficarem nas redes sociais porque elas têm esse componente aditivo, esses componentes de reforçar você ficar ali o máximo de tempo possível, mais do que você gostaria. E aí se você percebe, puxa, eu estou fazendo um negócio mais tempo do que eu gostaria, eu já tentei reduzir e não consigo. Quando eu fico longe, começo a sentir falta. Bom, a gente já está falando sobre dependência aqui, né? Critérios de dependência. E é muito como as pessoas ficarem ali na cama, antes de dormir, passando ali nas redes sociais tempo. Isso não só pela própria luminosidade da tela no olhar vai prejudicar a qualidade do sono, como você vai dormir menos, porque o tempo que você poderia estar dormindo, você está procrastinando a hora de dormir. Então, para além do impacto psicológico, da frustração e do desgaste que as redes sociais trazem por si só, uma piora, um prejuízo na qualidade do sono, isso também é um fator de risco. E a gente sabe que qualidade de sono ruim é fator de risco para depressão, é fator de risco para desgaste emocional, é fator de risco até para quadros de demência. Então, a gente cuidar da qualidade do sono é fundamental, é uma dica assim, de ouro do Janeiro Branco. E tem um outro aspecto também das redes, que é o acesso à informação que muitas vezes não chega a ser falsa, mas que não é de qualidade, né, doutor? A gente tem muita gente que acaba se perdendo em perfis que muitas vezes a pessoa não tem informação. Eu não estou falando só da área da psicologia ou da psiquiatria, né, mas de outras, né, que você falou aí de emagrecimento. Então, toma muito cuidado também com o tipo de informação que você consome, porque isso, muito embora no começo possa gerar ali alguma satisfação, pô, estou seguindo uma dieta mágica ali que eu vi, mas depois isso vira frustração, porque, enfim, era uma coisa que não era de alguém capacitado para isso, e essa frustração pode vir a gerar também outros transtornos, né? Pois é, não, bem lembrado, tem esse aspecto importantíssimo das redes sociais. Foi feito um estudo, um levantamento, né, com os 500 perfis mais vistos ali, os 500 vídeos mais vistos sobre saúde mental nos Estados Unidos, e quase 90% deles tinham informações inadequadas, ou falsas ou
no mínimo incompletas ou inadequadas. Então, você ter informações é muito bom, mas você ter um filtro do que é uma informação de qualidade é difícil com essa enxurrada de informação que a gente tem. Mais um motivo para a gente desacelerar. Mais um motivo para a gente tirar o pé. As redes sociais são aceleradas, são feitas para você não pensar em você mesmo, são feitas para você não refletir. Então, dar uma desconectada também é importante para a prevenção do adoecimento mental. Não vai ser num vídeo de 15 segundos que a gente vai conseguir curar todas as nossas problemas. Eu até digo uma coisa, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu falei assim, olha, eu vou em 15 segundos, eu vou te falar uma coisa muito importante em 15 segundos. Nada do que é muito importante pode ser dito em 15 segundos. Só que a gente tem 3 blocos, né, por semana e ainda falta tempo. Mas o legal de falar sobre Janeiro Branco é que a gente está aqui hoje, né, doutor, falando sobre muitos assuntos. Né? Ao longo do ano a gente vai, claro, condensar eles, né, dar mais visão ali, separando em ramos, mas hoje acho que é importante para a gente começar o ano fazendo essa reflexão que a gente está fazendo aqui desde o começo do programa, né? Que é nos enxergar melhor, dar aquela desacelerada, cuidar um pouquinho melhor do sono, que foi o que você falou, cuidar melhor do conteúdo que a gente consome e da nossa alimentação também, né? Tudo isso envolve a saúde mental. É muito maluco quando a gente pensa nisso, que até algum tempo atrás as pessoas não davam nenhuma bola, né, para isso, e tudo gira em torno de como o seu cérebro está funcionando, né? Senão você pifa. Essa que é a grande verdade. Você tem que se alimentar bem, você tem que praticar o esporte, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua família, mas, cara, se seu cérebro não estiver bem, você não vai fazer nada disso. E aí a consequência pode ser até mais devastadora, né? E é legal você falar disso, Ivan, porque muitas vezes as pessoas se perguntam, né, mas tá bom, mas como que a gente vai prevenir o adoecimento mental? E isso é uma coisa relativamente recente, essa preocupação. 20 anos atrás, quando estava na residência de psiquiatria, falava-se muito pouco sobre prevenção, né? Muito sobre o diagnóstico, o que a gente pode chamar de prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, né? E o tratamento. Então isso é uma prevenção secundária, mas a prevenção primária é você evitar que a doença se instale, se falava muito pouco. E hoje, cada vez mais, a gente sabe que os principais componentes para uma vida mental saudável são os componentes para uma vida saudável. É muito interessante, é isso, né? Quer dizer, grande novidade que os gregos já falavam, corpo e alma integrados, mente sã em corpo são. Então, tudo que a gente sabe que faz parte de uma vida saudável está associado também à prevenção de adoecimento mental. Sono de qualidade, alimentação de qualidade, atividade física, vínculos afetivos de qualidade, você está integrado, né, numa rede de suporte, tudo isso que faz bem para a nossa saúde, faz bem para a nossa saúde mental. Né? E cada um desses dá um programa inteiro e a gente vai voltando a eles ao longo do ano. Mas é isso, assim, a alimentação de má qualidade, o consumo de ultraprocessados está associado ao adoecimento, está associado à demência, associado à depressão, sedentarismo associado à depressão, associado à ansiedade, atividade física associada à prevenção e até ao tratamento de depressão, de ansiedade, até de comportamentos compulsivos. Enfim, então, na dúvida, lembra do que a sua avó falava sobre uma vida saudável? Isso certamente vai estar associado a uma saúde mental também mais saudável. Esse menino aí não está comendo nada. Só come porcaria. Cadê o vegetal? Cadê os legumes? Vai brincar na rua. Vai brincar na rua. Não, mas é isso mesmo, doutor. Acho que é importante porque às vezes fica parecendo um papo chato, porque imagina você, se eu estivesse no carro agora, né? Eu estou aqui conduzindo essa conversa com você, mas se eu estivesse no carro agora, cara, eu estou aqui comendo meu salgadinho, indo pro trabalho, tomando café no meu copo, porque eu não consigo fazer isso antes de sair e tal. Aí eu vi a gente falando aqui, cara, você tem que ter um tempo de qualidade, você tem que usar menos as redes sociais, você tem que comer melhor, você tem que dormir direito. Que dormir direito, doutor? 11 horas da noite eu vou dormir para acordar às 5h30. É muito difícil. Sim, a gente sabe, mas cada pouquinho que a gente consegue fazer também, não só melhora a nossa saúde, mas eu acho que melhora até a nossa percepção. E eu queria saber de você se isso faz diferença também, de que eu estou fazendo uma coisa boa. Então, por exemplo, se hoje eu fui até a máquina aqui de refrigerante da Band e não peguei um refrigerante, peguei um suco, isso aí já mudou alguma coisa, já deu um clique, né, na pessoa. Essas pequenas coisinhas também no dia a dia podem ajudar, né? Mas com certeza, porque o nosso cérebro, ele se retroalimenta. Então, o jeito que eu acho que eu sou,
influencia na forma como eu me comporto. Mas a forma como eu me comporto muda a forma como eu me vejo. Então, é por isso que é importante quando você faz metas, né? Quando você fala, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, você picotar isso em fatias bem fininhas. E cada meta que você alcança, o seu cérebro fala assim, então você consegue, hein? Então você é uma pessoa que está caminhando em direção àquilo. Então é importantíssimo. E é o que você falou, Ivan, a gente não tem nenhuma utopia aqui, né? De fechar os olhos para a realidade do brasileiro, até porque... entre os determinantes do adoecimento mental, a gente está falando aqui de sedentarismo, de alimentação, de tabagismo, de insônia, tem um monte de coisa. Mas tem muitos determinantes de adoecimento mental que estão fora do nosso alcance imediato, que são sociais, que são pobreza, desigualdade, falta de acesso à informação, vulnerabilidade. Sensação de segurança. Sim, insegurança. E aí você vem falar para eu dormir melhor? Quer dizer, eu tô com um tiroteio aqui no meu bairro, você vem falar para eu meditar? Não, dar um passeio na rua. É isso, né? Tem vários determinantes sociais, determinantes individuais. A gente não consegue atuar diretamente sobre os determinantes sociais, a não ser exercendo um voto consciente, pressionando os nossos representantes, trabalhando dessa forma mais macro por uma sociedade melhor, mas a gente consegue cuidar de uma fatia que é, de alguma maneira, um pouco de cada vez, melhorar os nossos comportamentos, melhorar as nossas atitudes. Vai resolver o tiroteio do seu bairro fazendo meditação? Não, mas talvez você consiga diminuir um pouco a influência desse estresse no seu sistema. Infelizmente tem essa realidade que a gente não consegue mudar, mas talvez a gente consiga melhorar um pouco a nossa saúde atuando dessa maneira. Então é com expectativa realista que a gente faz esse programa sobre o Janeiro Branco, né, Ivan? É isso. Janeiro Branco, para a gente se atentar para os problemas da saúde mental, mas que seja um janeiro de ouro aí para abrir os caminhos para essa temporada do Humanamente em 2024. Ponto final no nosso programa. Primeiro programa dessa nova temporada comigo, Ivan Brandão, e com o Dr. Daniel Barros. Lembrando sempre que o Humanamente está em outras plataformas também. Vai usar seu tempo de rede social aí, vai lá, acessa o nosso podcast, entra no canal do YouTube, acessa o perfil do Dr. Daniel. Estamos também nas outras mídias. Aí você vai gastar o seu tempo na rede social com muita qualidade. O Humanamente é feito sempre em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Doutor, até semana que vem, hein? Até semana que vem tem mais. E o ano todo vai ter mais. É isso aí. Tchau.